Lula vai se encontrar com Trump na quinta-feira. Mas quem pediu esse encontro não foi Lula. E o motivo real da viagem não é o que o governo está dizendo. Por trás da reunião, existe uma crise que envolve o maior frigorífico do mundo, investigações americanas sobre monopólio e uma empresa que financiou a campanha de Lula e que hoje está sob pressão direta do governo dos Estados Unidos. Para entender essa história, você precisa voltar alguns meses. No início de 2026, Lula adotou uma postura abertamente crítica em relação a Donald Trump. Atacou o então candidato republicano, defendeu soberania brasileira em discursos no exterior e construiu uma narrativa de confronto que tinha objetivo eleitoral claro: ganhar pontos com o eleitorado de esquerda, mostrando que não se curvava ao poder americano. Essa postura tinha um custo. Em março deste ano, estava prevista uma visita de Lula a Washington. O presidente desistiu. A avaliação interna era que a viagem causaria desgaste, especialmente no momento em que as pesquisas mostravam queda de popularidade e crescimento de Flávio Bolsonaro nas intenções de voto. Aparecer ao lado de Trump, naquele momento, parecia politicamente arriscado. O que mudou entre março e agora não foi a política externa brasileira, foi a pressão econômica. A JBS é o maior frigorífico do mundo, empresa brasileira controlada pela família Batista, em especial por Joesley Batista. Ela opera em escala global, com presença forte nos Estados Unidos, onde controla fatias relevantes do mercado de processamento de carne bovina. A relação entre Joesley Batista e o PT não é nova. A JBS é apontada como uma das principais financiadoras da campanha de Lula. Essa relação cria uma dependência política real. O que afeta a JBS afeta diretamente os interesses financeiros do campo governista. O problema é que a JBS está em sérios apuros nos Estados Unidos. O governo americano abriu investigações sobre práticas monopolistas no setor de frigoríficos. O mercado americano de compra de gado está altamente concentrado. 4 empresas controlam 85% do processamento. São elas a JBS, a National Beef, subsidiária da Marfrig, também brasileira, a Tyson e a Cargill. A investigação americana foca no prejuízo causado aos criadores de gado locais. Essas 4 empresas pagariam valores artificialmente baixos pelo gado dos produtores americanos enquanto acumulam margens de lucro altas. Para os pecuaristas americanos, é um esquema de exploração de mercado. Para o governo Trump, é uma pauta política relevante, especialmente no interior do país, onde a pecuária tem peso eleitoral. As tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros não foram um acidente comercial. Na leitura de analistas que acompanham a relação bilateral, elas funcionaram como um aviso, uma demonstração de que Washington tem instrumentos para causar dano econômico real ao Brasil quando quer sinalizar insatisfação. Agora, o risco é maior. Se o governo americano decidir avançar nas investigações contra a JBS e aplicar sanções efetivas à empresa, as consequências para o Brasil seriam significativas, em empregos, em exportações e no campo político para o próprio Lula, que tem na JBS um dos seus principais apoiadores financeiros. É nesse contexto que a iniciativa do encontro Lula-Trump precisa ser lida. Segundo as informações que circulam nos bastidores, a articulação para viabilizar a reunião não partiu do Planalto. Partiu de interesses ligados à JBS que precisam de um canal diplomático para reduzir a pressão americana sobre a empresa. Lula, nesse cenário, não vai a Washington como protagonista. Vai como intermediário de interesses que não pode ignorar. A pergunta mais importante desta reunião não é o que Lula vai ganhar, é o que ele vai ter que ceder. O governo americano tem 3 grandes demandas em relação ao Brasil neste momento. A primeira são as tarifas e o equilíbrio comercial. A segunda é a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais, medida a qual o governo Lula se opõe. A terceira, e talvez a mais estratégica de todas, são os minerais críticos. O Brasil tem reservas abundantes de nióbio, lítio e terras raras, minerais essenciais para a indústria de semicondutores, baterias e equipamentos militares. Os Estados Unidos querem garantir acesso a esses recursos como alternativa à dependência da China. E o governo americano tem pressa,
sabe que uma eventual mudança de governo no Brasil em 2027 pode alterar as condições de qualquer acordo. Nesse ambiente de pressão, Lula chega à mesa em posição defensiva. Não tem capital político sobrando no Congresso. Não tem popularidade em alta. Não tem a força de um presidente recém-eleito. Vai negociar com quem tem mais cartas na mão. Dentro do PT, a viagem não está sendo recebida com entusiasmo. A cúpula do partido está preocupada com o risco de imagem, especialmente porque Lula passou meses construindo uma narrativa de resistência ao trumpismo que agora precisa ser abandonada na prática, mesmo que não seja abandonada no discurso. A foto com Trump vai circular. Os aliados de Lula vão precisar explicar à militância por que o presidente que criticava o republicano americano agora viaja a Washington sob pressão de interesses corporativos. É uma contradição difícil de administrar. Há ainda um elemento adicional que complica o cenário. Informações que circulam nos bastidores indicam que negociações anteriores entre os dois governos incluíam discussões sobre Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que os aliados de Trump consideram um símbolo da perseguição política ao campo bolsonarista. Essa negociação não se concretizou, gerando tensão adicional que ainda não foi resolvida. Lula construiu durante anos uma identidade política baseada na ideia de que representa o Brasil soberano diante das potências estrangeiras. É um discurso poderoso e que funcionou eleitoralmente. O problema é que soberania não combina com ir a Washington sob pressão de um frigorífico que financia sua campanha. O que este episódio revela é a vulnerabilidade real do governo Lula. Quando interesses econômicos que sustentam a sua base política são ameaçados, a retórica de independência cede. E o custo dessa cedência é pago em credibilidade, com o eleitorado que acreditou na narrativa soberanista e com os adversários, que agora têm um argumento concreto para questioná-la. A reunião com Trump pode até produzir resultados positivos para o Brasil: acordos comerciais, recuo nas tarifas, cooperação em segurança. Mas o contexto em que ela acontece, pressionada, defensiva, motivada por interesses corporativos, já diz muito sobre o estado real do governo Lula no cenário internacional. Se este vídeo te ajudou a entender o cenário real, compartilha, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.